Eu sou a Lana, eu peguei esse tema, foi o que tinha ficado lá na listinha. Eu tentei dar uma resumida ao máximo, porque é um tema bastante denso e abre um leque para diversas pontinhas para esse assunto. Mas eu tentei deixar da forma mais enxuta possível. Então vamos lá. Alana, tem como você abrir a câmera? Não sei, se tiver difícil, não precisa. Peraí, professor, que eu estou usando o computador do meu irmão. Não, mas Só um também tudo bem, segundo. se não der. O dele está desativado, tem Não, tem problema? importância. Não, sem problema, Tá, pode seguir. tá bom. Tá, acho que tá aparecendo no meio da tela que as coisas não tá? Sumiu. Aqui. Então eu coloquei aqui resumidamente alguns itens e começando por que isso geralmente ocorre, né? Por que que geralmente existem dificuldades nos relacionamentos, não só homem e mulher ali, mas qualquer outro tipo de relacionamento. Trata-se de inconvenientes de ordem subjetiva que impedem o bom andamento das relações. E os obstáculos, geralmente, né, ocorridos nessa ocasião, é o fato de, sem perceber, a gente tentar preencher os vazios ou resolver alguns problemas muito pessoais, depositando essa certa responsabilidade em outra pessoa. Eu até frisei aqui embaixo, nisso inclui qualquer tipo de relacionamento, homem, mulher, família, companheiro de trabalho. E o que que entra, né, nisso de inconvenientes de ordem subjetiva? Aquilo de achar que tudo é pessoal, ou não entender o espaço do outro, a limitação do outro, às vezes uma coisa que está tudo bem para você não está tudo bem para o outro, ou que está tudo bem para o outro não está tudo bem para você. E a partir daí, a base, né, para começar a compreender tudo isso seria o diálogo. Mas antes mesmo disso, temos algumas possíveis bases para esse problema. E a maior parte dos nossos questionamentos internos estão relacionados aí entre mente e coração. Então, a partir dessa conexão que é inevitável, a gente tem alguns itens que impactam a vida de qualquer pessoa, né? Principalmente na fase adulta, mas que vem desde a fase da infância. Coloquei só alguns itens aqui, como ausência emocional, como, por exemplo, uma pessoa que na infância teve a ausência ali do pai ou da mãe, ou de alguma pessoa ou personalidade importante na vida dela, vai ser algo que vai refletir lá na vida adulta e gerar algumas certas dependências a partir disso. A falta de equilíbrio emocional, sempre uma pessoa ser muito extremista, ou, por exemplo, o que eu citei aqui em cima, sobre achar que tudo é com ela mesma, entra também nesse equilíbrio. Algum trauma de infância, seja uma perda, seja alguma briga que ficou marcada, alguma situação que ficou marcada muito ali na cabecinha da criança, quando adulto também isso é projetado numa dimensão um pouco maior e intensificada também. Considerando também alguns impactos dos dias de hoje, eu coloquei algumas condições impostas de convivência nos dias atuais. E ultimamente nós temos tido condições de convivência um tanto quanto intensas e limitadas, por conta dessa situação de isolamento social, a necessidade de ficar muito em casa, né? Antes era uma convivência noturna, para a maioria das famílias, era cada um ali no seu trabalho, nos seus afazeres do dia. Casais, por exemplo, chegavam do trabalho no final da tarde, umas 6, 7 horas da noite, comer, tomar banho e dormir. Não tinha muito aquela convivência, né, contínua. E hoje, para muitos, passou a ser totalmente dentro de casa, com home office e todas as outras adaptações. Tem muita gente que está fazendo tudo dentro de casa. Dei alguns exemplos aqui. Muitos pais se adaptaram ao novo tempo com os filhos. Muita gente, é estranho falar isso, mas muita gente não tinha nem o hábito de criar o próprio filho, né? E hoje está aprendendo ou reaprendendo como a manter essa convivência, a dar atenção e tempo exclusivo para o filho para auxiliar, né, no seu aprendizado. Muitos casais não suportaram tanto tempo juntos, como esse que eu citei aqui em cima. Antes era aquele encontro à noite e passou a ser o dia inteiro. Então, muita gente não soube lidar com isso. Tivemos altos índices de divórcio e até mesmo às vezes não moram junto, tal, mas devido à pandemia passou a ter muito mais tempo junto e não soube lidar bem com essa convivência intensificada. E outras famílias souberam adaptar da melhor maneira possível. Eu dou de exemplo aqui dentro da minha própria casa, graças a Deus, mora eu, meu irmão e minha mãe. E a gente
conseguiu ficar num convívio muito bom. É lógico que às vezes tem uns enroscos sim, mas é sempre com muito respeito, harmonia, muito amor principalmente, e graças a Deus a gente tem um lar de muita paz e harmonia. E frisei aqui também que crianças e idosos foram as pessoas que mais sentiram nesse meio, né? As crianças, porque antes elas estavam na escolinha com outras crianças, outras culturas, brincadeiras, professores em cima, os auxiliares e tudo mais. Isso aí impacta muito no desenvolvimento da criança. E hoje tem aquela limitação, né? De estar dentro de casa, não ter muita relação com outras crianças, a não ser da sua própria família, e a necessidade dos pais estarem ali em cima, auxiliando fortemente nesse desenvolvimento e aprendizagem, porque muitos pais, né, como eu citei aqui em cima, não tinham esse hábito, e também às vezes não tem nem tempo, porque trabalha o dia inteiro, tá de home office, às vezes se tem algum parente próximo, deixa na casa desse parente, senão a criança fica realmente brincando ou fazendo alguma coisa enquanto os pais trabalham, e não tem dedicação para sua aprendizagem, né, propriamente. E os idosos também, que tiro também de exemplo os meus avós, que mesmo com toda a distância, a gente, querendo ou não, todo domingo a gente estava lá, almoçando na casa deles, e devido à pandemia e serem as pessoas mais frágeis, a gente deixou de ir, então acaba que coloquei aqui abandonados pela família. Não no mau sentido, às vezes não é nem de propósito, mas devido a eles serem, né, o grupo mais frágil aí de toda a população, eles são mais frágeis e mais suscetíveis a óbito em caso de contágio dessa doença, né? E, além disso, da ausência da família, as mínimas atividades que eles podiam fazer antes, eles foram limitados a isso também, devido ao perigo de contágio da doença. E coloquei algumas sugestões que pode ser bastante válida aí na construção e desenvolvimento para melhorar isso, que começa tudo no interior, né? Então, o desenvolvimento pessoal e emocional, que vai. Na verdade, isso aqui vira tudo um grupo, né? O desenvolvimento pessoal e emocional e a capacitação, a autoestima e a tratativa do ego, porque a partir do momento que você tem um desenvolvimento pessoal e emocional, você tem um autoconhecimento, você conhece os seus limites, você conhece as ações e alterações que você pode fazer na sua própria vida para que você se sinta melhor e, consequentemente, consiga tratar o outro melhor também. E até eu coloquei aqui uma frase de Mahatma Gandhi, que eu gosto tanto dessa frase que eu tenho ela tatuada. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque não adianta a gente se incomodar com o meio externo e não fazer nada para mudar isso. Sempre a alteração vai começar dentro de você e a partir daí você vai conseguir trazer para fora, ter fundamento, né, para passar para as pessoas ao seu redor. Mas independente de qualquer situação, sempre vai começar dentro de você mesmo. E tudo se trata de pessoas. É, Quando algo te incomoda ou que você deseja, terceirizar a responsabilidade da mudança não vai gerar resultado. A solução é interna e aos poucos. E é primordial entender e respeitar o seu próprio tempo e o do outro também. Então, acho que isso, independente de qual tipo de relacionamento, você entender o tempo do outro, às vezes não é nem necessário entender o tempo do outro, mas simplesmente entender que o dele não é igual ao seu. Isso aí já ajuda fortemente e significativamente em qualquer tipo de relacionamento, não só homem e mulher, que é o que mais frisa, né? Em qualquer tipo de pesquisa, essas coisas, o que mais eles frisam é relacionamento homem-mulher, vida de casado. E muita coisa eu coloquei aqui, até mesmo da minha própria abordagem, que é um tema que eu gosto muito, apesar de ser da engenharia, a psicologia é um tema que eu gosto muito. Então, muita coisa daqui eu coloquei realmente por conhecimento, né? E gostar muito do tema, não propriamente das pesquisas, que são muito focadas a casais. E, por fim, o equilíbrio é a base de qualquer coisa no mundo. Se conciliado ao movimento contínuo, o sucesso pode se tornar inevitável. Até tem uma historinha que meu pai gosta bastante de falar, da corda bamba, que geralmente quem pratica, né, esse tipo de esporte, às vezes tem aqueles caras que vão fazer lá no meio daquelas montanhas gigantes e super longe de tudo. Os caras não podem parar um segundo.
tem que realmente manter o movimento ali para eles conseguirem chegar do outro lado. E além do equilíbrio, né? Então, o equilíbrio e o movimento contínuo são coisas que são importantes aí para ter sucesso. E eu fechei com essa imagem que eu acho que diz bastante sobre o equilíbrio entre mente e coração. E é a base aí para uma saúde mental, uma tratativa, né, interna, e a partir daí você conseguir ter a tratativa externa também com os outros. É isso. Muito bem, eu achei sensacional, parabéns. Alana, que lindo, lindo, lindo seminário. Que legal. Obrigada. Como é bom a gente falar de algo com que a gente se identifica, né? Da mesma, Claro, foi não tão é? sem querer até, porque como eu Foi assim, você achou, né? Acabou que esse tema te escolheu, de certo modo, e mas deu muito certo. Nossa, muito bom. Comentários da plateia, vamos ver. A turma tá gostando. Muito bom, muito bom. Aí, apareceu a moça. Ó, adorei. Clap, clap. Eu não tenho nem. Tá sem som. Pode abrir aí. tá ouvindo? Sim, sim. Igual eu falei, eu tentei colocar de uma forma mais resumida possível, porque é um tema bastante denso. Então, abre espaço para muita observação, para muitas áreas, né? Igual eu citei só algumas ali, são Verdade. traumas da infância, às vezes são traumas da própria vida adulta, às vezes, sei lá, uma pessoa infelizmente passa por um relacionamento abusivo, alguma coisa do tipo, e projeta isso em todas as outras áreas da vida. E é onde tem problema no trabalho, problema com outras áreas que a pessoa tem que encarar, tem que ter a responsabilidade tratativa ali no dia a dia, mas acho que ficou bastante enxuto, bastante passei a mensagem base. Tá ótimo. Tá ótimo. Só tenho que te agradecer. Eu tô aqui. Puxa, se você tem interesse, de repente a gente pode combinar depois, às quintas-feiras à tarde. O pessoal não nem comenta muito isso aqui, mas tem um grupo de leitura de psicanálise, né? A gente estuda Freud, enfim. É um pessoal da Faculdade de Educação, né? Da FEA Univap. E a gente faz as reuniões online, né? Nós começamos presencial, mas depois virou online. E eu tô aqui no Freud, né, que amanhã teremos um debate sobre neurose de angústia, que tem a ver com coisas que a gente está conversando aqui Aham, nesses seminários, enfim, você abordou. Então, ó, só tenho que te parabenizar, obrigada, agradecer pela professor. apresentação. Eu até comecei, por me interessar bastante, você falou de Freud, tem uma série na Netflix que é do Freud, não sei se você já viu, achei, fui super interessada a assistir, nada a ver com nada, eles Nada a ver. misturam um negócio super místico de bruxa e o escambau Não, não tem nada a forçou. ver com nada. Mas eu vou te dar uma dica. Então, essa série eu só vi, na verdade, o primeiro e a metade do segundo episódio. Eu dei uma parada. Mas tem uma série muito boa, eu acho que chama Sessão de Terapia. é, que, Essa eu que nunca vi. passa na HBO. Já teve 3 temporadas há alguns anos, né? Tem a versão americana, tem a versão brasileira, né? Inclusive Selton Mello, um pessoal muito bom. E agora esse ano, agora sim, começou há 15 dias uma quarta temporada que é já no período pandemia, né? É um Hum, atendimento que às vezes é feito online e tal, de uma terapeuta. Só que ela não tá na Netflix ainda, pelo menos. Ela tá passando na HBO, HBO. entendi. Mas acho que deve ter outras plataformas que devem viabilizar. As temporadas antigas são sensacionais. É em terapia ou sessão de terapia. É, Legal. um, é algo Acho que bem legal. dentro, essa outra eu acho que tem na Netflix. Mind Hunter, não Ah, sei se essa você eu já não viu. conheço. Ah, essa eu não conheço, Muito não. boa. Legal, É mais voltado para o lado policial, investigação, essas coisas sei. assim, mas é bastante interessante porque eles usam da psicologia para entender a mentalidade, né, dos sociopatas lá, entender por que que a pessoa fez aquilo, por que que o cara virou um serial killer, tudo mais. É bastante interessante. E a partir daí o cara consegue ter umas abordagens de como convencer a pessoa a se abrir com eles. A pessoa já tá presa, já tá ferrada, enfim, não tem mais escapatória. Mas
ele consegue ter uma abordagem ali de como persuadir a pessoa através da psicologia, seja imitando os movimentos da pessoa e gatilhos assim que a pessoa se identifica, mas que entra muito também relacionado a isso, a dificuldade dos relacionamentos, porque às vezes muitos dos casos lá são pessoas reprimidas uma vida inteira ou com infâncias conturbadas e tudo mais, que infelizmente naquele caso se agravaram muito e se tornaram criminosos, né, na vida adulta. Mas é bastante interessante também, vale a pena. Legal, legal. Vou anotar a dica aqui. Que bom. Eu vi esses dias por uma dica de outra da outra turma, gozado uma animação, nunca tinha visto que era o Divertidamente. Achei um barato. É uma outra abordagem, uma Muito coisa, bom. mas é muito legal, né? Muito bom, é muito bom mesmo. A galera, né, fala que é desenho, isso e aquilo, às vezes a própria criança não consegue ter a leitura dessa mensagem, né, a mensagem principal ali. Mas é de fato, apesar de ser um desenho, é um filmezinho, assim, que tem uma mensagem bem legal e eu acho que bastante pedagógica, né? Sim. Então, gente, a gente está assim finalizando a disciplina esse semestre, mas nós vamos seguir conectados, né? A gente pode pensar num grupo de vez em quando, fazer, sei lá, que seja a cada 15 dias, alguma leitura conjunta. Vamos pensar isso logo, logo a gente vai poder conversar e fiquem à vontade para propor, tá? Não, legal, professor. Eu tô, Beleza? graças a Deus, tô saindo, tô partindo, deixando vocês daqui a pouco. Só voltei para fazer essa matéria que era uma das pendentes mesmo, mas já tô picando a mula, graças a Deus, acabando a faculdade. Mas o senhor já tem meu contato, tem meu e-mail, se precisar, às vezes, de alguma parceria, alguma coisa, nesses outros grupos até que você citou, tô à disposição e pode ficar à vontade. Legal, gente. Vocês estão vendo que vocês estão falando com uma apresentadora profissional, né? A Ah, moça tá super experiente. Não, muito obrigado, Alana. A gente vai seguir em contato, né? E eu vou agora passar a bola para o próximo grupo, que a gente tem beleza. uma agenda aqui Vou fechar cheia, aqui, mas tá bom? tá bom, legal. Então, gente, agora seria os meninos, deixa eu lembrar quem que eu tinha chamado. O pessoal da saúde mental, né? Eduardo, Guilherme, Samuel, vocês estão. Acho que vai dar boa liga com o seminário da Alana. Fique à Tá vontade. vendo, professor? Nossa, que menino bonito. O Du, Obrigado, né? meu. Vai lá. Então, bom dia a todos. Eu, o Guilherme e o Samuel, a gente vai apresentar sobre a saúde mental. Tá passando. Aí. O que é saúde mental? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Ou seja, a saúde mental é importante porque sem ela o ser humano acaba não conseguindo fazer a rotina render, além de sintomas como cansaço constante, falta de energia, ânimo e, em piores casos, surgimento de doenças psicológicas. Aqui eu vou falar algumas atitudes que você precisa manter para manter a sua saúde mental. Primeiro é priorizar o sono, porque quando você dorme mal, você nota que você acorda estressado, não consegue fazer o que você faz no seu dia, às vezes o dia não rende, então você tem que priorizar seu sono para não agravar transtornos mentais e emocionais. Praticar atividade física. Você precisa movimentar seu corpo para regular o seu organismo e, consequentemente, regular a saúde emocional. Se alimentar bem. Quando você se alimenta bem, você regula as vitaminas do seu corpo, os hormônios, e eu estou aqui com uma lista de alimentos que ajudam nesse processo. Tem a banana, que é uma fruta que ajuda no controle da pressão arterial e promove a disposição física e mental. O brócolis, que é um legume que fortalece a imunidade, previne doenças cardíacas e tem propriedades antioxidantes. Tem o espinafre, que é o vegetal rico em ácidos graxos essenciais, que atuam na formação das células e nos processos metabólicos. E o feijão, que é um alimento muito comum
na vida, na rotina da maioria das pessoas, que é um grão que é fonte de selênio, que contribui à redução de estresse e é rico em vitaminas complexo B. E a última dica é esteja em contato com a natureza. Existe aquela expressão, né, que é respirar o ar puro. Então, é sempre importante você sempre estar em contato com a natureza para fugir da rotina. Às vezes, ir a uma praia e fazer uma trilha ou escalar alguma montanha é muito importante para a saúde mental também. Pelo menos o tópico que eu mais me identifiquei foi esse, como a quarentena afetou a saúde mental e porque eu também acho que todos nós passamos por isso, né? Por causa do isolamento, ou por causa do Covid, todo mundo foi necessário um isolamento muito drástico na vida da nossa vida, né? Foi muito do nada, foi muito tipo todo mundo, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer? Essa doença mata, essa doença não mata, guerra política e acabou a necessidade de nós se isolarmos por conta da disseminação do Covid-19. E, consequentemente, gerou alguns problemas psicológicos, né, decorrente desse isolamento. Passa por favor. Dudu? Aí. Uma das doenças que mais prevaleceram foi a depressão e a ansiedade. E eu acabei percebendo isso também. Como que eu desenvolvi minha ansiedade? No começo da quarentena foi fácil. Comecei ali, ficava assistindo Netflix, pá. Só que depois começou. E aí? Já passou muito tempo, nada mudou, só piora. Precisamos trabalhar, precisamos... O que que vai ser? E nisso vai gerando sentimentos, que vai influenciando muito naqueles que já possuíam a doença antes mesmo da quarentena. E muita gente desenvolveu a partir disso. Daí eu coloquei alguns tópicos também de como ajudar, auxiliar a sua saúde mental, que é evitar bombardeios de informações na quarentena, que, consequentemente, que todo dia eu olhava as notícias, só via notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Estabelecer uma rotina para você não ficar perdido naquilo que você for fazer. Utilize a tecnologia para se aproximar das pessoas, por mais que nós não podemos ter contato físico, a tecnologia sim pode amenizar um pouquinho. Use a quarentena para se dedicar a atividades que gosta. Na quarentena, faça terapia online e pratique exercícios físicos. Bom, eu vou falar um pouco sobre como os ciclos sociais das pessoas podem afetar na sua saúde mental. Começando pela família, que ela acaba sendo, né, o primeiro grupo social que o ser humano tem contato na vida. É nela que você acaba aprendendo como que você vai lidar com os seus problemas, com as suas emoções, com algumas dificuldades que podem acabar surgindo durante a sua vida, né? E, bom, querendo ou não, é o único grupo que você vai estar inserido que vai estar com você desde o começo da sua vida e provavelmente até o final dela. Então, ele é de extrema importância em qualquer aspecto, né? Pode passar. Bom, também queria falar um pouco sobre o perigo da solidão, né? A solidão, ela pode acabar afetando o indivíduo em diversos aspectos, chegando inclusive até a afetar fisicamente. Em alguns casos, o desgaste mental de você estar sozinho acaba causando em você problemas físicos. Um exemplo é um estudo que eu coloquei aqui, que foi realizado na população da Dinamarca, que revelou que alguns grupos tinham uma probabilidade maior de ter um AVC por conta de estarem sozinhos. Esses grupos seriam os viúvos, que tinham um aumento de 21% da probabilidade de acabar tendo AVC, os solteiros, que tinham 16%, e os divorciados, que tinham 34%. E o motivo disso é, tipo assim, essas pessoas, elas já tinham uma predisposição para ter esse AVC, mas por conta delas estarem sozinhas, o estresse causado por estar sozinho
acabou estimulando o processo inflamatório e isso agravou essa condição já existente. Pode passar. Bom, além disso, também tem a qualidade do seu ciclo social, que também é algo muito importante. A personalidade das pessoas à sua volta e, enfim, as atitudes delas acabam influenciando na sua, mesmo você, às vezes, achando que não. Quando você está em um ambiente tóxico e negativo, a tendência é você acabar se tornando uma pessoa tóxica e negativa. Muitas das pessoas que têm ansiedade, depressão e outras condições psicológicas, grande parte das vezes desenvolveram essas doenças por conta do ambiente em que elas estão inseridas. Porém, olhando por outro lado, a recuperação de pessoas também nessas condições, quando elas estão em um contato saudável com o seu ciclo social, muitas vezes é mais rápido e menos agressivo, ou seja, você acaba não tendo que usar remédios tão pesados, a terapia acaba, tipo assim, sendo menos necessária, porque você acaba também tendo as pessoas à sua volta para conversar, diferente de uma pessoa que acaba não tendo um ciclo social muito bom, ela precisa um pouco mais de terapia, porque ela é a única pessoa com quem ela vai poder estar conversando ali, né? E, bom, é isso. Finalizado? Eu senti falta só das referências aí. Eu esqueci de colocar no final, né, professor? Mas se quiser eu te mando por e-mail. Pode ser? Eu acho que bom, não sei se está aberto ainda aquela tarefa, acho que não, realmente. Não, beleza, pode ser por e-mail, sim. Aí é legal para quem vai apresentar, né? Quando coloca as referências, quando é a internet, que a maioria das vezes né? Tem links, né? Colocar a data de consulta, né? Data de acesso e tal. São coisas importantes, né? Mas acho que o importante é que o seminário tratou bem do tema, apresentaram bem, vocês falaram muito bem. Obrigado, professor. Essa turma está mandando muito bem, eu estou vendo coisas muito legais. E eu quero abrir para a plateia, comentários do povo. Tá chegando umas palmas aqui no chat, né? Parabéns, grupo. Mas se tiver perguntas, comentários. Acabaram ficando vários seminários em temas correlatos, então a gente vai ter hoje, nós estamos na mesma toada e na mesma sintonia. Mais comentários, pessoal? Tranquilo? Com certeza, Alana. Acho que terapia é sempre importante, independente de você estar bem, é uma coisa muito importante para qualquer pessoa. Com certeza. Eu também eu tinha um Sim. preconceito antes da terapia e eu comecei a fazer e eu vi que é totalmente diferente, totalmente necessário para organizar nossos pensamentos. Sim. Muito bom. Muito bom ouvir vocês, né? Eu tenho aqui tem um outro negócio, né, gente? Às vezes tem mais de um tipo de terapia, é interessante vocês buscarem, porque vocês podem se identificar mais, né? Com uma forma ou outra para lidar, né? No caso, a minha filha que tem 17 para 18, tá fazendo arte terapia e tá sendo muito interessante. Muito legal mesmo. Então, verdade, né? Essa série que eu comentei, né? Em sessão de terapia é bem interessante. Dá um pouco dessa visão. Pessoas de formação muito diferente, condição muito diferente, mas que se beneficiam dessa escuta atenta, né? Uhum. Muito bem, gente. Se tiver tranquilo para todo mundo, a gente já podia seguir no próximo grupo, porque são temas correlatos e a gente vai fazendo essa conversa, né? Então, por exemplo, tem um pessoal hoje aí que é a turma da Arthur, Gabriel, Jean, Insegurança. Vocês estão por aí? O grupo da Insegurança? Opa, tá todo mundo aqui, professor. Aí, garoto. Então vocês podem Estamos colocar aqui. na tela que a gente segue nesse debate aí. E aí vocês podem apresentar. Certinho.
Vocês estão prontos? Pode começar, então. É verdade, ligar a câmera. Certo. Bom dia a todos. A gente vai fazer uma apresentação aqui sobre um pouco da insegurança. E quem vai apresentar vai ser o Arthur Brum, Gabriel Luiz e Gianluca. Eu sou o Gabriel Luiz. Bom, para começar, o que é insegurança? Bom, insegurança a gente pode interpretar como medo, vergonha, não sabe o que sabe. Insegurança, a gente tem vários significados para essa palavra. Bom, não saber o que sabe, o ato de não saber o que sabe, pois a pessoa nunca se viu realizando tal ato, seja ele qual for. E assim ela tem medo ou então receio do que vai acontecer se realizar esse ato. A palavra insegurança pode, como eu já disse, trazer diversos significados diante a quem a interpreta. Porém, de modo geral, a incerteza quanto ao resultado ou à previsão negativa dos resultados, deixando o sujeito tenso quanto ao que vai realizar, seja isso o que for. No cotidiano, alguma coisa específica, a gente vai retratar bastante sobre cada tipo, dar exemplos e comentar um pouco sobre o assunto. Bom, começamos com o tipo de insegurança. Um melhor exemplo que a gente pode dar aqui é a insegurança do novo. O que seria a insegurança do novo? Se você nunca fez algo, se você nunca experimentou algo, seja esse algo o que for, você vai se sentir com receio ou, melhor dizendo, com insegurança, com medo do que pode acontecer ou se aproveitando, se utilizando desse algo novo. Um belo exemplo que a gente pode dar aqui sobre expectativa familiar. O que é expectativa familiar? Basicamente, o que a gente quis retratar aqui é quanto a muitos casos de, por exemplo, pais de filhos únicos pegam e colocam muita expectativa, colocam muito responsabilidade em cima dos filhos sobre o que eles vão ser, o que eles vão se tornar, e acaba que o filho se torna inseguro por temer não corresponder a essas expectativas. Então, isso pode gerar insegurança sobre o filho. Ações do dia a dia. Ações do dia a dia são as coisas mais casuais, as coisas que podem acontecer normalmente, que podem trazer insegurança no nosso dia a dia mesmo. O melhor exemplo que a gente tem aqui é o relacionamento. Você ter ter insegurança no relacionamento, de não corresponder às expectativas do seu par ou qualquer coisa do gênero. Medo insegurança no emprego. Eu estou falando muito medo por causa que medo e insegurança estão muito coligados. Você pode, às vezes, até confundir uma coisa com a outra. Então, emprego. Insegurança de acontecer alguma coisa errada no emprego, se posicionar, aparecer que botar a cara na aula e se sente seguro do professor, por exemplo, encarar e dar uma bronca e falar que você está errado. Alguma coisa do gênero. Então, ou até mesmo a internet. A internet é muito difícil, principalmente nos dias de hoje. Você se posicionar, se você abrir mão de falar de alguma coisa, porque isso traz insegurança, pois é muito, muito tenso as coisas hoje em dia na internet. Bom dia. Um exemplo também que a insegurança pode trazer é que a insegurança pode ter fatores externos. Um exemplo disso é períodos históricos. Períodos históricos também pode causar um sentimento de segurança para um país ou até mesmo o mundo inteiro. Então, como por exemplo, crises financeiras, como foi causada em 1929, que trouxe uma instabilidade financeira para boa parte dos países na época. O outro efeito dessa insegurança mundial e de países assim é em período de guerra, como na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, que traz uma insegurança da própria natureza humana. Doenças também podem trazer insegurança, como foi no caso da peste bubônica, gripe espanhola ou atualmente o Covid-19.
Pode passar o slide aí, por favor. Então, também tem outro fator que é a insegurança social que o governo administra, que é a segurança pública. Ela pode trazer uma insegurança em si para o país, se não forem administrados corretamente. Podemos ver aí no gráfico que o Brasil é o país da segurança, digamos assim. Nossa colocação de ranking geral de segurança está em 42, de água e saneamento básico está em 62, acesso à educação superior 62 também, moradia em 69 e segurança pessoal em 122. Ou seja, vários fatores sociais também podem trazer uma insegurança na sociedade em si. Que logo para frente essa insegurança pode levar a assuntos mais pessoais. Eu não tenho segurança de sair de casa, não tenho uma segurança, tipo, uma segurança tão, que o governo dá para mim. Tipo, não existe essa ideia. Que pode levar a casos extremos como síndrome de pânico ou até mesmo depressão. Pode passar. Bom, seguindo os requisitos do tema do trabalho, a gente reuniu aqui 10 dicas para combater a insegurança. É claro que não é tão simples assim, né? Não é uma receita que se você seguir certinho, você vai ser uma pessoa segura e tal. Mas certamente elas podem ajudar. Bom, primeiro, concentre-se nos seus objetivos pessoais e evite comparações. Muito da nossa análise de desempenho pessoal surge de comparações. Você vê se você está indo bem, vendo os outros, vendo o desempenho dos outros. Mas o ideal é evitar essas comparações com outras pessoas, porque na maioria das vezes existem diversos fatores que não vamos incluir nessa comparação. Não se culpe por acontecimentos infelizes. É importante entendermos que nem tudo depende da gente e coisas ruins acontecem para todos. Quanto mais a pessoa é insegura ou tímida se expor, mais vai internalizar a autoconfiança e melhorar a autoestima. A terceira dica aqui é para mostrar que temos que praticar a autoconfiança, né? Não vamos ter resultados só vendo dicas, tutoriais, enfim, de como ter segurança se a gente não aplicar os hábitos de uma pessoa segura. Entenda os próprios limites com clareza e veja quais são os possíveis de superar. Essa dica aqui está ligada com o autoconhecimento, né? Que também é um ótimo atributo. Pode passar aí. Celebre o esforço e pequenas metas. Dividir as metas vai facilitar a visualização do seu progresso e te incentivar mais. Saia da defensiva. Pessoas inseguras têm grande dificuldade em aceitar críticas. É importante entendermos que críticas são ótimos recursos para melhorar você mesmo. Dê bastante atenção ao diálogo. Dialogar, conversar, etc., vão quase sempre somar em nossas vidas. Liste os momentos do seu dia em que você se sentiu mais seguro e vulnerável, quando a falta de confiança impediu de fazer algo ou a agressividade deu tom na relação. Essa também está ligado ao autoconhecimento e à autoavaliação. Evite a aproximação com pessoas que são incapazes de valorizar seus acertos ou ainda minam sua confiança. Aqui, é claro, a gente tem que se cercar de pessoas que querem o nosso bem, né? Pode passar aí. Bom, é mais ou menos isso, professor. A gente não trouxe tanta coisa quanto a gente pretendia trazer, porque o senhor até pediu para dar uma encurtada. E o assunto também é até que bem pouquinho. A gente esqueceu da hora do acesso, mas tá aí as referências, os apresentadores. E aqui a gente trouxe mais um pouquinho, uma frase de William Shakespeare e um trecho da música de Fábio Júnior, que a música Senta Aqui. Quanto à frase, não é digno de saborear o mel. Opa, desculpa, eu não estou, por causa que eu estou compartilhando aqui, eu não estou vendo a frase. Não é digno de saborear o mel aquele que tem medo das picadas de abelha. Eu não estou conseguindo enxergar. Aí. Não é digno de saborear.
É por causa que ele está aqui tampando, desculpa, então. Não é digno de saborear o mel aquele que se afasta com medo das picadas da abelha. Basicamente, está dizendo que se você tem insegurança de se aproximar de algo que pode fazer mal, você não vai conseguir saborear o prêmio, que é o mel. Não sei se você pode ler aí um pouquinho do trecho aí da música, por favor. A música é... Peraí que tá um pouquinho... Senta aqui. Senta aqui, que eu sei que não é fácil me amar, sim, com toda segurança no recomeço. Mas pode ter certeza que eu te quero. Com o tempo você vai sentir que suas dúvidas irão sumindo aos poucos. Senta aqui, não jogue tudo fora, sente aqui, confie em mim agora. Não fique aí pensando, juntos acharemos um caminho. Agora dá um sorriso, vem cá, e a gente já brigou demais por essas coisas. Vem me dar uma força porque eu te amo. Eu sei que não é tão simples, só o tempo vai dizer. Fábio Júnior. Basicamente é isso, professor. Muito bem. Eu acho que tem vocês tocaram um ponto que eu costumo chamar de profecia autorrealizável, previsão autorrealizável, né? Que é quando a pessoa fica com aquela insegurança. Vamos supor, vários aspectos, mas pode ser, por exemplo, uma prova, né? E a postura da pessoa diante daquilo, se você começa com aquela coisa de, nossa, tô ferrado, nossa, tô morrendo de medo, vai dar errado. Esse é um estado mental que não é legal, não ajuda, né? Eu sei que é fácil falar, né? Mas a gente está aqui no momento, né? Como é que fala? Treino é treino, jogo é jogo, né? A gente vai conversando aqui, que é para tentar trazer para consciência isso, né? Quando você perceber, pô, mas não é por aí, né? Eu lembro de situações que eu vivi em universidade mesmo, né? Em que a expectativa é meio louco isso. Vou falar, a expectativa da prova era pior do que a prova, né? Às vezes tinha situações, eu estava fazendo física na Unicamp, era um negócio assim que, nossa, a gente achava que ia morrer, né? Nossa, mas aí eu fui aprendendo, né, com o tempo, e os cabelos foram caindo também, né? Eu fui sacando que não, peraí, né? A gente tá aí, tá estudando, enfim, é uma avaliação, não é assim, pensar que não é o mundo todo que está sendo decidido ali, sabe? Então a gente tem que pensar nisso. A Alana colocou um comentário que é bem, bem isso mesmo, né? A gente atrai aquilo que mais tem, você fica morrendo de medo e isso a gente corre um risco, né? Então, eu sempre acabo tendo as metáforas futebolísticas, né? Mas aquele negócio, bota a bola no chão, né? Pausa, né? Olha para quem você vai passar a bola, né? Tem um outro ponto que vocês tocaram bem, que é assim, às vezes tem certas companhias que deixam a gente mais inseguro, sei lá, é complicado, né? Nem sempre a gente tem escolha, às vezes você tem que lidar, né, com aquela situação, então procurar se preservar, né? Ter a consciência, não, essa pessoa ela tem uma nuvenzinha na cabeça, tá, mas não vou deixar, vou dar um desconto, né? Porque eu sei como é que é, tal. Em outros casos a gente tem a opção, né? Ele fala, não, peraí, eu não sou obrigado, né? E a capacidade da gente dizer não também é uma coisa que não é fácil, eu tenho um pouco essa dificuldade, mas que é libertador também, né? A gente pode, não, peraí, não está contribuindo, né? Isso não tem receita, são coisas que o tempo vai trazer. Mas eu vou ler para vocês, se vocês me dão licença, tem um... Vontade. Eu estou aqui justamente com o Freud na mão, a gente está estudando neurose de angústia. E aí, num dos pontos que se fala de neurose de angústia, traz bem, tá bem dentro do que vocês comentaram, que Freud chama de expectativa angustiada. É um pouco isso que a gente está falando, né? Não conheço, vou ler um trechinho. Não conheço melhor maneira de descrever o que tenho em mente, senão acrescentando exemplos. Por exemplo, uma mulher que sofre de expectativa angustiada pensará numa pneumonia fatal a cada vez que seu marido tossir, né? Com os olhos da imaginação assistirá ao funeral dele. Se dirigindo-se à sua casa, observar duas pessoas paradas na porta da frente, não pode evitar a ideia de que um dos filhos caiu da janela, né? Quando ouve baterem à porta, imagina que sejam notícias da morte de alguém, e assim por diante. Em todas essas ocasiões, se parar para pensar, não há nenhum fundamento específico para exagerar essa possibilidade, né?
Então, são coisas que a gente... Tem um outro, puxando disso, tem também aquela pessoa que a gente chama de hipocondríaco, né? Aquela que qualquer coisa acha que está muito... Nossa, tô morrendo, né? Então, às vezes, quem entra num estado desse, às vezes não tem noção, né? Então, o fato de ter o contato social, você vê como tudo se conecta, né? Pode nos ajudar, né? A pessoa fala, não, peraí, não precisa disso, não, você está bem, calma, né? Então, a ansiedade está ligada com isso, né? Sim, Mas acho também. que esse ter uma expectativa angustiada descreve muito do que a gente vive às vezes, né? E abrir para a turma aí, se tem comentários. Tem uma coisa Professor, a Pode gente, falar. naquela parte lá, onde a gente quis dizer um pouco sobre as crises, tal, eu queria usar uns exemplos, como era a parte do Jean, eu nem me intrometi tanto, quanto a, por exemplo, aqui a gente tem as crises, ou então as pandemias. Eu escutei esses dias de uma senhora aqui da minha cidade, que depois que aconteceu a pandemia, ela literalmente não saía debaixo do cobertor. Sabe, ela literalmente ficou presa dentro do cobertor, ou seja, trazia muita insegurança para ela, e isso foi realmente ruim. Nessa época de guerra, eu pensei nela, lembrando da Guerra Fria. Quando a gente foi discutir sobre o que ia colocar, eu lembrei da Guerra Fria. Imagina você estar lá nos meios dos Estados Unidos, com quase uma possível guerra com a Rússia a qualquer momento. Eu acho assim que realmente era bem tenso, e isso poderia trazer insegurança, qualquer coisa do gênero. Infelizmente existe uma coisa complicada que é o aproveitamento político às vezes, né? De diferentes lados, tá? Às vezes existe isso de usar aquela insegurança enfim, para justificar coisas, né? Então, de fato tem isso, né? Os Estados Unidos tem um pouco essa coisa de vez em quando, né? Vai invadir um país porque está com medo de ser atacado e tal, e é bem complicado, né? Nem sempre é algo justificado, mas como todos nós temos as nossas inseguranças, então, claro, todos nós somos vulneráveis, né? Em algumas situações, né? Ó, o Hermes está escrevendo aí, quando se alistou no exército, quer comentar, Hermes? Assustado, né? Sim, eu tava muito assustado. Tipo, no ano passado, eu fui completar 18, né? Aí, 18 anos, você tem que fazer... Todo brasileiro que for sexo masculino tem que se alistar de maneira obrigatória. Eu lembro que no ano passado, você fala, nossa, vai se alista, entendeu? Eu me alistei lá, depois eu estava muito assustado, para mim já ter apresentado no dia 6 de agosto do ano passado. Só que eu demorei 2 semanas para tomar uma atitude, eu só fui no dia 20. Eu lembro quando eu cheguei lá, nossa, eu pensava que aquilo ia ser um inferno. Senti como se eu tivesse morrido, já ia pro inferno já. Mas daí depois, como eu fui lá, cheguei sério. Quando entrei no tiro de guerra, eu já comecei a ficar assustado. Aí depois, a pressão lá, o soldado que tava do meu lado, perguntou se eu queria tomar um pouco de água e tal. Tinha 2 soldados. Daí falou assim, poxa, cara, se acalma logo, entendeu? Pô, cara, quantos você tem, cara? Entendeu? Poxa, não precisa ficar nervoso, não. Entendeu? A gente não. Entendeu? O problema é a Não precisa maneira esquentar a como as gente. pessoas falam, né, às vezes, né? Eu ouvia muitas vezes o pessoal descrever assim, nossa, nossa, esse garoto, você tem boa chance de servir, né? E ainda mais que antes eu já tive depressão, né? Durante 3 anos. Durante 3 anos, então era pior pra mim. Daí depois às vezes deixava eu tomar um pouco de água e tal. Jurei que ia ficar calmo e tal. Daí depois o soldado que até perguntou, perguntou se queria que ele preenchesse a ficha médica antes enquanto eu me acalmava. Daí eu ia falando o que eu me lembrava, do que eu tinha e tal, daí eles preenchiam lá
terminou lá, ficou tudo calmo e tal, fomos conversando sobre muita coisa, né? Aí depois, quando terminou lá, eu vi que não foi nada aquele inferno, não, que o pessoal falava. Eu até me senti até como uma criança, passeando no parque da Disney. São dificuldades, todos nós estamos sujeitos, né? O grande lance é como a gente pensar dos dois lados, né? Um nosso lado, mas depois também as pessoas que estão acompanhando, né? Isso é interessante, a gente estar atento, né? Para desenvolver a empatia, tentar entender o que o outro está sentindo, né? Não menosprezar, né? Tratar com respeito, enfim, Às vezes isso aí... professor, o pior é que às vezes isso tudo era relato de gente que já passou pela mesma situação também, ou às vezes era mãe de gente de filho que também foi se alistar também. Daí, às vezes o filho sabe que não é nada aquele inferno, às vezes a mãe faz questão de exagerar, né? Daí eu vi que não, foi tudo bem. Que bom, né? Então aí. Aqui, O fato é que. Né? Dispensado, e agora eu tô aqui, acompanhando essa aula aqui. Isso. Estamos juntos, né? O fato é que, na verdade, são vários relatos que a gente vai conhecendo, vai ouvindo, né? E que a gente percebe quanta coisa a gente pode melhorar ainda enquanto sociedade, né? Quantas vezes que as pessoas são submetidas a um estresse, né? E você pensa, pô, será que precisava disso, né? Uma coisa que me incomoda muito, que eu trabalho mais na parte da educação, né? É essa questão dos processos avaliativos, né? Como que a prova muitas vezes é uma coisa que gera um estresse violento, principalmente o pessoal mais jovem, enfim. E eu fico questionando, acho que talvez a gente tenha que criar outras alternativas, né? Nesse sentido, eu gosto da ideia de avaliações mais continuadas, né? Do que o cara fazer aquele provão. Por exemplo, eu lembro que na faculdade tinha disciplina de química geral. O professor não dava lista de exercício, não dava nada, era uma prova no final de semestre. Então chegava lá na última semana de junho, tinha uma prova. A tua vida dependia daquilo, né? Você fica... o professor, de fato, assim, agora já passou bastante tempo, eu posso dizer que o cara não ajudava, né, nessa questão da insegurança. Ficava todo mundo... E eu fico pensando hoje, será? Não precisaria ser assim, né? Enfim, mas a gente vai procurando fazer como a gente acha que é melhor, né? Então, vale para vocês também. Muitos de vocês vão ter atividades profissionais coletivas, enfim. Então, aquela história básica, né? De tratar o outro como a gente quer ser tratado também, com respeito, né? Mas agradeço aí o grupo, muito boa apresentação. Obrigado, Hermes, pelo depoimento também, que contribuiu para a gente, né? Nada. Valeu. E vamos ver se a gente... Vamos seguir então, a gente tem outras apresentações que estão nessa toada também, deixa eu ver. O Gabriel, Jefferson, Mirella, depois a gente escolhe ver quem vai falar. O Gabriel vai compartilhar aí? Uhum. Só tô descobrindo como faz. Pronto. Todo mundo tá vendo aí? Beleza, tá tudo certinho, tô ouvindo vocês, eu vou fechar meu microfone aqui, fiquem à vontade. Bom, então o nosso grupo ele vai apresentar sobre os efeitos colaterais da ausência de socialização durante a pandemia, né? O nosso grupo vai ser apresentado pelo Gabriel, por mim, Jefferson, e pela Mirella. E antes de a gente falar dessa falta de socialização, a gente vai ter que rever alguns conceitos de socialização. E eu decidi aproveitar e fazer um link com o que já foi visto na aula sobre o processo educativo também, no processo de socialização que Durkheim fala. Bom, então, basicamente, o conceito de socialização a tradição de Durkheim é que todas as pessoas nascem em sociedade e elas são submetidas, certo, a esse processo educativo que torna essa pessoa alguém dentro desse grupo social, né? E o processo de socialização, ele
ele define que, sendo a assimilação de, por exemplo, hábitos, características comportamentais, culturas, religião e várias outras características de um indivíduo que ele absorve dentro de um grupo, né, que está inserido. E que a socialização, portanto, nada mais é que um processo educativo, além de tudo, que acontece na socialização primária na família e depois na escola, né? Então, Durkheim, ele fala que a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta, sendo que a geração adulta é aquela que transfere essas características comportamentais, essa cultura para os jovens, e que o papel da ação educativa é formar o cidadão que tornará parte do espaço público, não somente o desenvolvimento do indivíduo do aluno, né, para inserir ele nessa sociedade. E nas palavras de Durkheim, a educação tem por objetivo suscitar e desenvolver a criança a estados físicos e morais que serão requeridos pela sociedade política no seu conjunto. Pode passar. Já foi. E para a gente rever alguns conceitos de contatos sociais, nós temos, já foi falado pelo professor também, que é os contatos sociais primários e secundários. Os primários são aqueles que são praticamente a base afetiva, que são sua família, seus amigos, são esses contatos que são os primários, e os secundários são aqueles mais utilitários, né, do dia a dia, que nós falamos com caixa de lojista, com motorista de ônibus, com cobrador. Então, essas são as diferenças desses dois contatos. E que, basicamente, a construção do ser social é feita em boa parte pela educação, quando criança, e a simulação do indivíduo por uma série de normas, princípios, seja morais ou religiosos, éticos ou de comportamento, né? E nesse trabalho a gente vai abordar um pouco de como esses contatos sociais eles são afetados em meio à pandemia, né? Haja vista a evolução do Covid, né? E também as consequências na socialização com esse isolamento social que foi necessário. Eu passo a palavra para a Mirella. Oi. Quando a gente fala em isolamento social, acho que a primeira coisa que vem como consequência na nossa cabeça automaticamente é a ansiedade. Eu acho que todo mundo aqui na sala já deve ter passado por um nível de ansiedade, por não saber como vai ser o dia amanhã, por não saber quando isso vai acabar, e várias coisas politicamente também que acontecem, e isso gera uma ansiedade, querendo ou não. Então, eu acho que eu posso colocar a ansiedade como a principal consequência do isolamento social, só que não é só isso, né? Em quadros que a pessoa já tinha ansiedade, já tinha depressão, foram muito agravados. Então, a gente, estudante, criança, adulto, todo mundo está sofrendo com isso. Tá todo mundo, como é que eu posso dizer? Tá todo mundo inseguro, né? Em relação ao futuro, a como vai ser. E quando a pessoa é forçada, né? Porque a gente foi forçado a ficar isolado. A gente começa a desenvolver quadros, querendo ou não. E pode ser que pessoas lidem melhor com isso e pessoas que lidem pior. Enfim, pode passar. Tem duas pesquisas aqui que comprovam isso, uma realizada em Portugal e uma realizada no Brasil, na Universidade do Rio de Janeiro. As duas comprovam que realmente teve um aumento nos quadros de ansiedade. Aqui, no estudo na pesquisa realizada em Portugal, foi realizado com jovens universitários, que realmente apontou um aumento de estresse, de ansiedade, de depressão em um determinado período de estudo. Pode passar. Aí a gente pensa em socialização, em soluções, né? Quais são as possíveis soluções que a gente pode falar? E como a Alana falou, é uma coisa que tem que ser interna, que tem que você trabalhar com você mesmo, fazer coisas que te deixem melhor. Por exemplo, não assistir, talvez, notícias sensacionalistas, ou ficar vendo o jornal todo dia. Eu sei que é importante estar informado, saber o que está acontecendo no mundo, mas assistir o jornal hoje em dia, pelo menos para mim, é uma coisa que me deixa muito frustrada, porque não tem notícia positiva, é sempre uma notícia negativa em cima de notícia negativa, é sempre mais mortes ou
uma nova cepa, um novo vírus. Então, assim, é muito frustrante assistir jornal. Então, para mim, faz mal, mas é importante se manter informado do que está acontecendo, lógico. Acho que filtrar as fontes de informação, porque muitas vezes as fake news também podem agravar, né, os casos de ansiedade. Eu estou trabalhando de home office, então muitas vezes eu estou trabalhando mais do que 6 horas, que é o meu período de estágio. Estou percebendo isso, que o home office é uma coisa positiva, que eu acho que muitas empresas vão usar futuramente para um sistema híbrido. Então, provavelmente um home office vai ser aderido, mas eu percebi que eu tenho trabalhado muito mais do que a minha carga horária, então acho que a gente colocar um limite, organizar uma rotina, né? Ter uma rotina, fazer atividades físicas em casa mesmo. Eu acho que são práticas que podem ajudar. Aqui, isso falando internamente, né? Como a Lana falou. Agora, falando o que as faculdades, né? As universidades podem fazer. E pensando na gente, né? No nosso público. Eu acho que a sua aula, professor, é uma prática muito positiva, porque aqui fala, organizar debates, ter exercícios que as pessoas tenham que interagir, abrir a câmera, porque muitas vezes eu não abro a câmera em nenhuma aula, no meu serviço eu também não abro a câmera. Então, eu tenho reuniões todo dia, passo o dia inteiro em reuniões e não vejo ninguém, não converso com ninguém. Então, acho que ter esse debate, ter essas conversas, mesmo que de temas aleatórios, eu acho que é importante, assim, só para ter um convívio, porque eu não sei vocês, mas eu só estou vendo a minha família e muitos amigos estão com muito medo, muita gente próxima agora, nesse ano, parece que a pandemia está, mas a pandemia não, parece que o vírus está mais próximo, né? Tá mais E muita perto, eu tô gente sentindo isso. Sim, porque muita gente próxima morreu. Eu senti isso, tipo, muitos conhecidos morreram. A minha cidade era pequena, então não teve tantos casos. E aí agora eu tô sentindo várias pessoas conhecidas morrendo, então parece que cada vez está mais próximo. Então a gente vai se isolando cada vez mais. Enfim, mas aqui, como eu disse, é o que a universidade pode fazer. É disponibilizar eventos à distância. Teve a Semana da Engenharia aí, eu acho que foi uma integração legal, conferências, atividades de socialização. Então, como eu disse, essa aula aqui já é bastante importante para a gente, já ajuda, né? Ver meus Que amigos que bom. eu tô da minha sala, que faz 2 anos que eu não vejo, já acho Pois super é. engraçado, feliz. Porque eu estudei com Então, eles quando eu entrei, então ver eles de novo, todo mundo tá diferente, com barba, é incrível. Pode passar. super legal seu relato, Mirella. É muito bom. É isso aí. Sim, sim. Como é que é importante esse negócio de pôr a cara na janela, gente, pros outros, sabe? Não, É então, eu um. vou contar mais um relato. Eu entrei no meu estágio no meio da pandemia, no meio. Então, eu já entrei de home office. E eu não conheço ninguém da minha empresa, entendeu? São raras pessoas que ligam a webcam para eu conseguir ver o rosto. Aí, eu fui uma vez duas, né? Na empresa mesmo, na física, e eu falei, meu Deus. Aí as pessoas me cumprimentavam, eu só conhecia a voz. Eu não conhecia o rosto, porque a gente só conversava por chamada, e eu ficava assim, meu Deus, eu conheço essa voz, quem que é? E é muito engraçado, porque eu entrei em home office, então ninguém liga a câmera, ninguém faz questão, né? Mas eu acho que é um aprendizado novo, acho que é a gente se adequando ao mundo atual. Continuando. As crianças, né? Eu tenho uma enteada aqui e ela tem 3 anos e eu vejo, assim, por ela, como é que tá sendo difícil. Ela voltou para a escolinha esse ano, mas eu percebo que as crianças, sem a escola, ainda mais com essa necessidade, né? É que depende da idade, mas crianças em geral, faz muita falta a escola, porque elas ficam muito mais tímidas, não querendo dividir brinquedo, e coisas assim, bobas, mas eu acho que são coisas bobas que têm uma interferência muito grande no futuro. Se a gente for pensar lá para frente, ela vai ser uma criança tímida, vai virar um adulto tímido, não querer conversar, não querer socializar. E, assim, o que os pais podem fazer em relação a isso? Tem algumas práticas que eu coloquei aqui. Talvez equilibrar o horário de estudo, porque é importante ter brincadeiras, mas serem brincadeiras educativas em casa, porque mesmo crianças que não voltaram à escola ainda, né?
é preciso ter algum ensino, né? Os pais precisam se dedicar um pouco a isso, porque senão a defasagem educacional vai ser muito grande lá no futuro. Não vai dar conta de inserirem as pessoas, ensinarem 3 anos, ensinarem um ano em 3 anos que faltaram, ensinarem em um. Incentivar, né, o contato com outras crianças, tentar talvez em parques, sempre com uso de máscara, assim, talvez primos próximos, assim, só para a criança poder interagir com outras crianças, porque não é a mesma coisa. Eu acho que tem um método de ensino, o Waldorf, e as professoras não brincam com as crianças brincam entre si para elas poderem interagirem umas com as outras, criarem suas próprias brincadeiras. E eu acho que é assim que as crianças aprendem, brincam. O adulto não sabe brincar como as crianças sabem, né? Enfim, são algumas práticas que é importante, é muito importante o acolhimento dos pais. Eu vejo muitos chefes meus estão tendo que trabalhar de home office, cuidar da criança. Então, talvez isso ajude um pouco, né, ter a presença ali a todo tempo, mas é importante um foco na criança, porque é uma fase que a gente pode não dar tanta importância, né, mas é onde se forma o caráter, é onde se forma o que a criança realmente vai ser. Pode passar. Eu acho que é isso, ele falando sobre a escola, o quanto a escola é importante, como a socialização é importante, como é um direito, né, de aprendizagem das crianças. E eu tô falando, assim, do que eu vejo, do meu convívio, mas eu tenho certeza que tem crianças carentes, que aí sim a gente entra acho que numa ferida da sociedade, porque minha mãe trabalha em escola pública, minha mãe trabalhava em escola pública, agora ela trabalha na Secretaria de Educação, e é muito difícil levar material para bairros afastados ou pegar o material de bairros afastados. Muitas crianças não entregam atividades. E aí, como que você vai passar uma criança que também não entrega atividade, mas também como que você vai reprovar uma criança em época de pandemia? Então, minha mãe, que está na Secretaria de Educação, ela está realmente lidando com um trabalho bem diferente esse ano, porque crianças carentes é uma coisa que não tem como resolver, né? Como é que a criança não tem nem por onde estudar, não tem um celular, um computador, então fica difícil. Eu tô falando da minha realidade que é muito fácil, a gente vai no parque aqui do lado, a gente tem computador, tem celular, isso fica muito mais fácil para a gente poder trabalhar com a criança, mas quando tudo isso falta, eu acho que vai ficar uma defasagem muito grande no ensino público. Pode passar. As diferenças estão aumentando. Esse aqui é o grande drama, né? Sim, eu acho que tá abrindo uma cratera, não, um, um vale, assim, Um de abismo, diferença. tá? Um abismo, é exatamente essa palavra. E aí tá falando como as crianças se desenvolvem nessa época, né? E como as características delas são formadas nessa época, e como é importante. Mas eu acho que é isso, não tem muito mais o que eu falar. E até hoje eu penso numa solução para as crianças carentes, mas não são só crianças carentes, né? Também tem pessoas na faculdade que também são carentes, então é um ponto muito delicado. Mas é isso. Obrigada. Agora o Gabriel. Testando. Tá me ouvindo? Sim. Então, vamos lá, gente. Eu fiquei com a parte dos jovens e adolescentes e dos idosos e adultos. Eu vou começar com os jovens e adolescentes. Nessa fase da adolescência, que é onde as pessoas estão se descobrindo, na verdade, elas começam a sentir o gosto de liberdade. E tentar cortar essa sensação de liberdade desses jovens é complicado, porque muitos ainda não têm a consciência do que realmente o impacto que esse vírus está trazendo para a sociedade, como é que aquilo pode afetar os familiares deles, como que aquilo pode afetar eles. Eles não têm essa noção ainda. Eles não sabem como, eles não têm, não conseguem prever como que é ver seus familiares morrerem e saber que você é um dos culpados. Eles não vão saber administrar essa culpa.
E boa parte dos pais que ficam com esses adolescentes em casa, o fique em casa, no caso a quarentena, para muitos pais, igual a Mirella chegou a comentar da parte das famílias carentes, esses pais estão trabalhando. Eles estão no dia a dia, fazendo o seu pão da padaria, suprindo supermercados, fazendo o transporte de toda a logística brasileira. Então, eles são pais trabalhadores e estão trabalhando. E quem que fica com esses jovens em casa? Quem que fica com esses adolescentes em casa? E eles não vão ficar em casa por livre, espontânea vontade, porque eles são irresponsáveis. Nós somos jovens, nós somos irresponsáveis. A gente sai de vez em quando, a gente esquece a máscara. A gente esquece dos cuidados básicos, às vezes, de passar um álcool na mão ou desinfectar alguma coisa que você trouxe da rua. E a gente também não está preparado para o que pode ocasionar caso a gente traga esse mal para dentro de casa. E isso é um dos problemas dos jovens e adolescentes. E hoje em dia, se você perguntar para qualquer jovem e adolescente como ele se considera, mais de 70% falam que tem alguma coisa, alguma crise de ansiedade, alguma coisa envolvida com depressão, porque eles têm acesso a muitas informações. A internet possibilita isso para eles, mas eles não têm discernimento, porque o que aplica a eles e o que não aplica a eles. Eles acham que qualquer coisa é depressão, qualquer coisa é ansiedade, qualquer coisa é uma fadiga, às vezes é uma fadiga mesmo do ser humano, por questão de estar preso, por questão de estar em isolamento, mas eles não têm maturidade para lidar com aquilo. Muitos não sabem nem o que gostam, estão se descobrindo nessa quarentena. Então, tendo um tempinho para ficar em casa, ler um livro, coisa que muitos jovens não vão fazer isso, não fazem isso no cotidiano, com toda a liberdade. Então, eles estão se autodescobrindo, se descobrindo que a vida é muito mais do que só sair lá fora e ficar fazendo bagunça. Às vezes, um tempo para ele sentar, assistir um filme, ele conversar com seus familiares. Muitos conseguiram uma boa ligação, né, com seus familiares, com seus pais, com seus avós, porque essa questão de você ficar em casa também trouxe aquele medo, né, de perder o seu ente querido. Então, eles estão aproveitando cada minuto. Eu falo isso por mim. Eu me considero jovem, eu falo isso por mim. Se eu tenho a oportunidade de estar com minha família, eu não sei como que vai ser depois, né? Então, eu aproveito cada momento, porque a gente nunca sabe amanhã. Com esse vírus, a gente nunca sabe o que vai ser amanhã. Igual a Mirella falou. Você liga a TV, tem milhões de informações falando sobre uma mutação, uma nova cepa. E essa cepa está atingindo cada vez mais classes mais baixas da faixa etária. Então, a gente já tem hoje em dia pessoas com 35 anos, 34, 30, morrendo. Então, e você vai pegar os casos clínicos dessas pessoas, elas não tinham comorbidade. Então, eram pessoas saudáveis. E até quanto, né? Meu pai e minha mãe não são da classe de idosos, mas eles têm lá seus 50 anos. Então, eles estão na faixa de risco. E se continuar esse vírus chegando cada vez mais baixo, daqui a pouco atinge a classe dos 26, aí eu também posso ir pro saco. E isso é perigoso para mim. Isso me traz um pouco de pânico. Igual a Mirella falou, a relação dos jovens e adolescentes, a questão do home office, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, muitos não conhecem como como estar numa situação empresarial dentro de um lugar profissional, porque ainda não tiveram essa oportunidade. Já vai fazer 2 anos que a gente está com esse convívio de Covid e a gente tem pessoas que não conhecem a cara um do outro, do profissional que trabalha ao seu lado. Deixa eu passar aqui. Daí tem aqui a parte da adolescência, que envolve muitos eventos, compromissos, a natural da ânsia do jovem de estar sempre em movimento, porque é onde eles têm muita energia, muito tempo disponível. Então é onde eles querem
descobrir muitas coisas na parte sexual, na parte de amizade. Tipo, eles querem ver o mundo como o mundo é. Porque até então, quando você é criança, o mundo é para você o que os seus pais e familiares, ou o seu meio ali, te mostra. Então, a escola, para as crianças, seria vamos colocar assim, essa liberdade, mas controlada, obviamente. E já os adolescentes já se encontram nessa fase de poder apalpar o mundo da forma que eles quiserem, de investigar, de tirar suas próprias conclusões. E é isso, por enquanto. Aí tem a fase dos adultos idosos. No caso dos adultos, eles estão com um grande problema, que muitos têm condições financeiras, têm trabalho estável, têm a liberdade e não podem se movimentar livremente por aí. Primeiro porque eles têm que dar o exemplo para os mais jovens. Eles têm que mostrar realmente que isso é perigoso, isso afeta. Eles têm que ter a consciência disso. E não é o que acontece, né? Não é o que está acontecendo. Muitos adultos estão se regrando. E isso está servindo de espelho para os mais jovens. Isso está sendo um problema bem caótico. Eu sou aqui do sul de Minas, na verdade eu estou em Minas agora. E aqui uma cidade vizinha minha é Campos do Jordão. E esse final de semana, durante o feriado, teve recorde de turismo. Foram mais de 72 mil turistas que chegaram na cidade no prazo de 3 dias. Quando eu falo 72 mil turismos, eu englobo tudo, tá? Velho, jovem, adulto, criança, chegou de tudo. A questão é que os adultos que estavam na madrugada na rua, os adultos que estavam nos bares, os jovens também estavam nos bares. E então, quando eles fazem isso, eles abrem uma porta do que é certo e que é errado. E eles passam uma borracha em cima do errado e deixam isso de referência para os jovens. Então, como que você consegue cobrar algo de alguém, sendo que você também não é o espelho? Só que são pessoas que, por exemplo, trabalharam a semana inteira, tiveram suas crises no seu trabalho e tudo mais, e precisavam de uma forma de alívio. E eles não têm acesso à parte psicológica, eles não têm uma ajuda profissional, eles não procuraram uma ajuda profissional, porque eles se consideram saudáveis. Então a ajuda deles, a fórmula de escape deles é se aventurar por aí, turistar, tomar uma cerveja, conversar. Só que eles esquecem do risco. Eles acham que a vacina, todo mundo está sendo vacinado, que o Covid acabou. Não é assim. Mesmo você vacinado, você pode transmitir o Covid e matar pessoas que estão à sua volta. Você pode ser uma pessoa também assintomática e também ocasionar o mesmo dano. E para os idosos, está tendo a mesma questão de que você, apesar do isolamento protegê-los, o isolamento causa outras doenças, como depressão. No caso, muitos idosos estão tendo crise de pânico. Minha avó, por exemplo, ela é uma pessoa que qualquer coisa que vem da rua, ela lava 3 vezes com álcool, tudo mais, antes de estocar o alimento. Entendeu? E isso está entrando na cabeça desses idosos. Eles estão prezando pela vida deles. E quanto mais eles assistem, chegam informações, porque chegam informações para eles também. Eles assistem TV, eles têm celulares, são jovens já. Jovens não, já são idosos atualizados. E chegam essas informações que os jovens estão sendo desregrados, os adultos estão sendo irresponsáveis. E isso está passando para eles mais pânicos, porque eles são literalmente a parte mais sensível da sociedade. E eles são os mais afetados por esse vírus. Então, eles estão vendo que o mundo inteiro está querendo trabalhar, o mundo inteiro está em crise, e eles querem que a solução chegue logo, eles querem uma cura rápida, eles querem ver os filhos, os netos juntos, abraçando, eles querem ter esse contato social. Só que esse contato social pode matar eles. Gabriel,
Eu acho que era interessante a gente ir concluindo aqui para poder ter uma conversa com a turma, porque possivelmente Tá bom. outras pessoas talvez queiram comentar também sobre. Vocês estão meio que abrindo uma discussão sobre a Covid que é importante, né? Acabou também, era só isso. E escuta, as referências. As referências, professor, eu não coloquei aqui, Tá, mas é tipo, a maioria que a gente pesquisou foi sobre universidades que fizeram estudos sim. através, uma universidade de Uhum. Chicago, se A não me gente manda engano, uma de por e-mail. Portugal, e Aham. teve 2 da Inglaterra, que pegaram uma quantidade de pessoas específicas e foram fazendo esses relatos. Eles fizeram faixa etárias e para ver como que o Covid está afetando cada tipo de pessoa, né? Mas depois Não, a gente manda a beleza. referência para você. Os estudos são importantes. Depois, se vocês puderem passar assim, referência por e-mail, pode ser. Um só de vocês me mandar, tá beleza, né? Então, assim, eu acho que devido ao horário, eu também não quis interromper, porque eu acho que está muito rico, é importante esse momento, né? Eu queria abrir para a turma aí a possibilidade também da gente deixar os dois. Faltaram 2 falas, na verdade, que é o Lucas, que é o nosso solista, e tem um outro grupo que é o pessoal da empatia mesmo, Isabelle Robson, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos emendar com a apresentação do Lucas e depois a gente faz uma fala rápida de encerramento, faz uma conversa para poder dar o tempo dele aí, tudo bem, gente? Questão de empatia mesmo. E aí o último grupo fica para a semana que vem e eu vou fazer uma pequena apresentaçãozinha também na semana que vem. Então fica à vontade, Lucas. Beleza, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Eita, Sim, alô? sim. Tá aparecendo? Certinho. Beleza. Então, chamo Lucas, eu estou no 7º período de Engenharia Civil, então estou fazendo essa matéria um pouco atrasada, mas é isso aí. Vou falar sobre a falta de perspectiva. Tem alguns conceitos que eu quis trazer, que na realidade, assim, na parte da arte, que a gente vê a imagem ali dessa pintura, que tem um conceito de profundidade, você não fazer uma pintura uma chapada, né? Então, você consegue visualizar pessoas na frente, pessoas atrás, um arco lá no fundo, então você tem vários, vamos dizer assim, vários pontos de vista. Na parte da geometria, da parte técnica, que a gente também faz engenharia, assim, uma peça, ela tem uma vista frontal, vista superior, ou uma planta baixa também de um prédio, de um edifício, você consegue enxergar, às vezes, apenas 2 eixos, né? A maioria dos desenhos. E a vista perspectiva, nesse caso, ela traz os 3 eixos, né? Você tem uma visão 3D dessa situação. Então, você consegue enxergar essa mesma peça, essa coisa que você está enxergando em 3D. Então, você tem mais visões disso, tem uma outra visão disso. E no ponto que eu quero tocar mais é no ponto de vista de expectativas, que para a gente enxergar algo sobre um assunto, sobre vários pontos de vista. Então, um assunto sobre a pandemia, cada um tem uma visão, ou outro assunto, então a gente tenta dar essa visão. Em relação à expectativa, que eu acho que as expectativas e as perspectivas elas se juntam muito, mas a expectativa é o que o professor estava falando também, de não da angustiado, né? Que na realidade é um pessimismo muito grande. Mas a expectativa a gente é sonhos, é algo que a gente deseja para o futuro, baseado em sentimentos, baseado no que a gente tem agora, mas sem muito realidade, talvez. E a gente também na parte de estimativa, de estatística também. Tem expectativa de vida, que é baseada nos dados que a gente tem hoje de educação, de saúde, de economia e de cada região também. Então, é uma estimativa que se faz sobre o futuro, mas que pode mudar. Então, por isso que a gente a perspectiva vai levar mais no caso de as tomadas de decisões que a gente vai ter para algo que a gente quer no futuro. Se a gente quer melhorar, né? Ou, enfim, piorar a gente não quer, né? Mas vai saber também. Aqui em relação à perspectiva e expectativa, sobre alguns assuntos. O professor deu um exemplo, uma aulas atrás, aí, sobre um grupo que ia fazer uma busca sobre uma cura de uma doença e tinha um rapaz, um jovem, que ele ia também junto, só que para buscar essa cura para a mãe dele, algo assim.
E a expectativa desse rapaz era que ele conseguisse essa cura para a mãe, só que a realidade, as perspectivas, ele não teve as perspectivas reais dessa situação, que ele poderia passar por alguns desafios, que ele poderia morrer, ele poderia não alcançar também tudo isso. Então, faltou essa perspectiva sobre essa busca. E em relação, até por relação ao grupo também que foi com ele, né? Que ele poderia ter visualizado e ter solucionado outros problemas, esse problema. E em relação à pandemia, a gente tem uma expectativa que a gente seja vacinado o quanto antes, que acabe o quanto antes, né? Que a gente poderia ser vacinado amanhã e ter um carnaval amanhã e sair beijando e abraçando todo mundo. Pelo menos essa é a minha expectativa. Mas a perspectiva real desse assunto é que a gente pode ser vacinado até outubro, pelo segundo o Dória, né? Espero que sim. Mas a perspectiva real é que não foi tomadas as decisões no passado e também não estão sendo, talvez, hoje, para que a gente saia dessa situação o quanto antes. Faltou ter essa visão de outros pontos de vista, não essa expectativa de acreditar no que ela ia passar simplesmente para as pessoas contaminando, ou que teria uma cura com remédio, sendo que a perspectiva real do assunto é que a ciência provou que certas situações não acontecem. Esse remédio não tem solução. A solução é outras coisas. E aí a gente vai também cair no pessimismo e otimismo. Como o professor falou sobre esse... como fala mesmo, professor, que você falou, expectativa angustiada? Expectativa angustiada. Então, que na realidade talvez é um pessimismo extrapolado ao extremo. Que a gente cai nisso também. Então, a gente trabalhar, visualizar o futuro, visualizar os próximos passos, mas também sem se iludir, né? Essa ausência de perspectivas e expectativas, o mundo de hoje, né? A gente passa por várias modificações, não só em relação à pandemia, mas em relação às relações de tudo, relação de trabalho, a relação de relacionamentos mesmo, e quando a gente fala também, é tudo muito instantâneo. Os trabalhos no passado duravam muito mais tempo, as pessoas ficavam anos e anos, os relacionamentos duravam anos e anos, também não quer dizer que seria bom também, isso é um outro ponto, mas as coisas eram mais duradouras, né? Hoje é tudo instantâneo, então acaba que essa coisa muda e as perspectivas, às vezes, elas somem. É modernidade líquida. Isso, a modernidade líquida. O Bauman, né? Isso. Acho que é o Bauman. Enfim. Então, tudo muda. Assim, em relação à parte do trabalho, a nossa expectativa é que a gente está estudando, ter um bom emprego daqui, sei lá, 5 anos, para quem está agora, 3, 4 anos. Porém, às vezes, a gente visualizando o mundo de hoje, as perspectivas é a uberização de tudo, né? A gente vai passar por uma precarização de tudo, a gente está passando por isso. Então, o salário diminui, as condições são piores e, claro, que ao passado, lá atrás, talvez a gente está muito melhor, só que em relação ao que a gente esperava, mudou. Então, essa perspectiva, ela muda de tudo. Então, fica uma coisa, essas nuances em relação à perspectiva e expectativas, elas vão mudando, a gente tem aquele sentimento muito bom em relação a várias coisas, ou péssimo também, mas ele está mais dizendo em relação ao bom, mas o que a gente visualiza é um pouco mais dramático, um pouco mais, tem mais probleminhas ali que a gente vai ter que encarar de outra forma. E, enfim. E as consequências e soluções, né? A gente cai em relação a tudo, né? Acho que em relação ao que está falando da pandemia também, se a gente fica nessa angústia total, a gente vai, medo de sair de casa, claro que a gente tem que se controlar, mas o medo de tocar numa coisa e limpar, acho que a gente tem que lidar com isso de outra forma também. Mas em relação às relações, o trabalho, elas vão te levando a uma situação. Então, a gente tem que trabalhar não com uma ilusão, mas com a realidade, para a gente não cair em medo, depressão, uma estagnação em relação a tudo. E acho que umas soluções que a gente também, as pessoas buscam é se aprimorar, né, profissionalmente, e que as perspectivas mudam, não fica só baseado em expectativas, né?
A religião, tem muitas pessoas que buscam religião, acho que aí é uma coisa pessoal, que é talvez uma coisa que possa ou não iludir, mas se a pessoa se satisfaz com isso, se a pessoa faz bem para isso, acho que é tudo muito válido. E, na realidade, acho que a terapia, em relação à parte mais pessoal, pelo menos minha, terapia é algo muito importante, realmente, que a gente, não que vai melhorar toda a nossa vida, mas a gente vai ter outras visões da gente mesmo e visualizações de forma que, do que a gente está fazendo. Então, é super importante. Por exemplo, eu acho que o nosso colega aí estava falando sobre o medo dele numa situação lá do alistamento. É uma coisa também, acho que vai um pouco da idade, que a gente tem que ter experiência, né? Um dia de cada vez, a gente vai um passo de cada vez. Então, acho que é super importante essa visualização e espero ter agregado alguma coisa. Acho que falei meio rapidinho aqui também e não sei, acho que espero ter agregado alguma coisa aí, professor. Não, eu gostei. É legal porque é uma apresentação, gente. Você vê que o Lucas adotou um estilo que eu particularmente curto, né? Que é assim, você coloca os tópicos e aí fala mesmo. Falou de modo espontâneo, assim, gostei. Eu acho até Professor, que. é que na realidade o PowerPoint ele tá legalzinho, ele faz tudo automático. Eu só coloquei os pontos, ele já gerou tudo para mim. Ó, que maravilha. Então, tecnologia tem, né, tem que ser usada né? Tem que ser Otimizar o nosso valorizada, tempo. traz de bom, né? Mas assim, um comentário geral, dois comentários gerais, né? Um, eu acho que as apresentações estão bastante boas, né? Eu queria falar isso agora no final do nosso encontro de hoje, porque a gente fala tanto de insegurança, todo mundo tão ansioso, inseguro, então podem ficar tranquilos que se precisar eu assino, ó, o cara é bom apresentador, né? A gente tem aí pessoas muito boas, né? E outra coisa eu queria abrir essa possibilidade da gente seguir interagindo, porque assim, eu sou professor de cálculo e física, cada semestre é uma turma, é uma loucura, a gente não sabe, né? Como é que vai ser o semestre que vem e tal. Mas independente disso, essa aventura dessa disciplina de humanidades, né? Eu acho que está sendo muito rica para mim e eu percebo que há até alguns de vocês comentaram, né? A Alana mesmo comentou, outras pessoas da turma né, sobre a possibilidade de seguir interagindo. Eu acho que a gente podia fazer isso. Eu sou professor integral da Univap, então, em princípio, daria para a gente marcar, combinar, sei lá, se fosse uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, uma horinha que a gente tenha para trocar uma ideia, nessa pegada das atualidades e como a gente pode encarar isso. Para mim, é tranquilo, né? Eu acho que a direção também aprova, é só a gente questão de conversar. E eu tô afim, né? Eu trabalho também na produção dos artigos, né? A gente pode trabalhar, pensar em escrever um pouco as coisas que a gente está refletindo juntos, né? E eu vou lembrar também que nós estamos em junho e deve estar logo abrindo para vocês o formulário de avaliação da disciplina, né? Então, seria legal vocês... Eu acho que já abriu até, eu acho. Eu acho que já abriu, provavelmente já abriu. E aí, assim, coloquem lá, é legal a participação de vocês, né? E deve ter um campo ali para os comentários, enfim, um campo escrito. Se vocês puderem, sei lá, ter 2 minutinhos para escrever um pouco do que vocês têm falado, vai ser muito rico, porque isso nos dá uma condição de poder comentar mesmo, olha só, o pessoal realmente tem essa demanda, isso está sendo interessante e tal. Para nós é interessante. A gente pode batalhar por mais, enfim, mais espaços, né? Pela ampliação mesmo dessa interação, né? Da minha parte, vocês podem ter certeza que tô no pique, né? Tamo junto, tô com saudade já, mas eu acho que o grande lance vai ser a gente ter realmente essa continuidade para poder, enfim, ter futuramente uma ágora, um momento grego da gente se encontrar mesmo presencialmente, ter ali sei lá, no gramado que seja, né? Mas é para a gente não deixar esfriar tudo que a gente está construindo aqui. De fato, eu agradeço muito vocês, né, pela participação e parabenizo, né? E na semana que vem a gente tem então
o último grupo que vai apresentar, e eu vou fazer também uma pequena apresentação, uma leitura, meio leitura dramática aqui, mas na base da leveza. Vamos terminar lá com energia lá no alto, tá? E é isso, gente. Comentários finais de vocês para a gente finalizar hoje? Professor, eu acho que essa matéria é super válida para a gente. Eu acho que é legal porque a gente está fazendo engenharia, às vezes a gente fica resultado, cálculo, às vezes essas coisas meio chatas, então eu acho que é bem legal mesmo. Que bom, que bom. A gente vai construindo as pontes aí, as pontes também mentais, né? Beleza, gente? Voltamos semana que vem, então, para a gente se encontrar, tá bom? Sem adicionais. Então, um grande abraço a todos, fiquem bem, continuem se cuidando, por favor, tá? Sejam bons exemplos para o pessoal mais novo e também para o pessoal mais velho, tá, gente? Vocês têm a condição, vocês estão aqui, né? Então vocês podem irradiar os bons exemplos. Tudo de bom para vocês. Estamos conectados aí. Até mais, até semana que vem.